Nós podemos começar lembrando que a igreja não nasceu como ela é hoje, com templos bonitos, com liberdade de culto, liberdade de crença. Hoje nós temos no Brasil, por exemplo, plena liberdade do exercício da nossa religião, né? O artigo 5º da nossa Constituição, o inciso 9, nos dá liberdade religiosa, que tem 3 pilares: liberdade de crença, liberdade de culto e liberdade de assistência religiosa. E esse é um direito fundamental, né? Até uma curiosidade, esse artigo me dá inclusive o direito de não ter religião, né? Eu tenho liberdade total de crença, inclusive de não crer em nada se eu quiser. Eu sou livre para isso, né? Apesar que para nós a liberdade é Cristo, é diferente do mundo, mas para o mundo o cenário é esse. De qualquer forma, como é que a igreja nasceu? Ela que nasceu com um pregador, que pregava andando pela cidade, que tinha 12 discípulos. E ele pregava. E ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E ele ensinava, e ele pregava, e as pessoas seguiam ele. Pela qualidade das palavras, pela verdade que tinha nos seus olhos, não é? E ele foi morto pelos judeus. Ele passou a ser um problema, porque ele começou a pregar contra o judaísmo do tempo dele, pregar contra o sistema sacramental falido, não falido pelo sistema em si, mas porque eu tinha uma série de rituais que eram feitos por si só, mas de coração não havia conversão. Mas na segunda mensagem eu entro nesse assunto com detalhes, né? Só que matar ele não resolveu, ele ressuscitou, né? A ideia de matar Jesus na sexta-feira, de condená-lo na sexta, que eu enterro no sábado, domingo eu mato ele na sexta, sábado é o dia santo, ninguém faz nada, no domingo cada um vai cuidar da sua vida, abafou o caso. Só que quando domingo de manhã, quando vai no sepulcro, não está mais aqui, ele ressuscitou, né? E ninguém segura mais o evangelho. E os discípulos continuam a pregar. E tem gente dizendo, levanta essa teoria de que os discípulos começaram a pregar para não precisar trabalhar. Já estava há 3 anos vivendo com Jesus, estava sendo sustentado pelo ministério, né? Então vou continuar pregando. Mas ninguém responde qual benefício os apóstolos tiveram em ser apóstolos. Porque eles ganharam foi perseguição, foi açoite, chibata, prisão. Todos morreram martirizados, com exceção de João. O maior milagre na vida do apóstolo João é ele ter morrido de morte natural. Não explica isso. É igual na Reforma, né? Como é que o Lutero morre de morte natural? Não faz sentido, tinha que ter morrido perseguido, como mataram praticamente todos os outros, né? E ele vai viver assim. Acontece que o evangelho cresce. Mesmo sob dura perseguição, o evangelho cresce. A ponto de, no século II, o Tertuliano de Cartago vai dizer uma frase que no curso de teologia aprendemos rápido, né? Em latim ele diz, semen sanguis martyrium est semen ecclesia, né? O latim para o sangue dos mártires é a semente da igreja. Ou seja, quanto mais cristãos vocês matarem, mais cristão vai brotar do chão, né? Cristão, a raça que se bater cresce, né? Perseguir cristão não impede o avanço do cristianismo. Ora, nós sabemos que isso envolve também a ação do Espírito Santo sobre a igreja, que faz que cresça a igreja. Mas eu posso destacar também alguns fatores políticos que influenciaram. Acho que o principal deles era a religião romana. Aquele panteão cheio de deuses. E era pregado que ao praticar ritual aos deuses, adoração aos deuses, todo mundo ia prosperar, ia ter saúde, ia ter sucesso na guerra. Só que não é isso que acontece. O Império Romano entra em crise por todos os lados, em todas as áreas da política romana. E a pregação dos demais profetas e sacerdotes não estava tendo eficácia, porque o que era pregado não estava sendo visto no dia a dia das demais religiões. Já na igreja, nós pregamos que o reino de Jesus não é desse mundo,
que no mundo tereis aflições, eu venci o mundo. Então a pregação mais acessível às pessoas. Outra questão é que os cristãos eram pessoas caridosas. Quando alguém se convertia ao cristianismo, libertava os escravos, perdoava as dívidas, né? Eu acho que é o Sétimo Severo, que é o imperador romano, ele se queixa dos cristãos e ele fala: malditos cristãos, eles cuidam dos pobres deles e dos nossos. Que os cristãos eram assistencialistas, como nós somos até hoje, né? Assistencialistas. Então, cuidavam dos demais pobres. Acaba que isso contribuiu para o avanço do cristianismo. Seja como for, sob dura perseguição, com um culto acontecendo em catacumba, no meio do deserto, no meio da floresta, escondido de todo mundo, o cristianismo chega a ser metade da população do Império Romano. Isso no século IV, metade do Império Romano era cristão. Não se luta contra metade da população de uma cidade, de um país muito menos. O imperador se viu na condição daquele ditado popular, né? Quem não pode com eles, né? Junte-se a eles. Já acontecia o chamado ao modo de Trajano, né? Do imperador Trajano, que dizia que os cristãos deviam ser mortos só se eles fossem denunciados. Todo mundo pode saber que você é cristão. Se ninguém fosse lá denunciar você, estava tudo bem. Eu imagino que nessa época ninguém brigava muito com o vizinho, né? Senão a gente denunciava porque você era cristão. Mas em 313, com o Edito de Milão, encerra a perseguição contra a igreja, né? Os cristãos não são mais perseguidos. Isso em toda a extensão do Império Romano. Mas até aqui, o cristianismo deixa de ser perseguido. Em 325 vira uma religião, no chamado Concílio de Nicéia, quando o imperador Constantino chama todo mundo para uma grande assembleia e decide questões sobre a igreja. Ali, o cristianismo passa a ser uma religião. Até então era uma seita. Era um povo. Até a expressão cristão, ela é pejorativa. Esse sufixo "ão", ele indica nacionalidade, né? De onde é que eu vim? Do Brasil, de Goiás, de Minas Sul, né? De onde é que você veio? Vim de Cristo. Quem é Cristo? Um pobre pregador que nós matamos. Então você é um cristão. Isso é pejorativo. É tão pejorativo que Pedro vai dizer: se padece por ser cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por esse nome. Quando Pedro fala isso, ele está lembrando: estão tentando humilhar você, te chamando de cristão. Mas fiquem felizes, né? Agradeça a Deus porque você é chamado de cristão, né? É o que Paulo vai dizer em Gálatas 2:20: estou crucificado com Cristo, e agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, se o lugar que vocês quiseram colocar Jesus foi na cruz, lá é o meu lugar também. Lá vocês mandam pecadores condenados, né? Criminosos condenados vão para a cruz. Então lá é o meu lugar também. Se colocaram Jesus lá, lá é meu lugar. Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo. Aí, só que em 425, o imperador chamado Teodósio, ele declara que o cristianismo é a religião oficial do império. E isso parece bom quando eu só escuto essa frase, mas não foi bom. Porque quando eu digo, essa religião aqui é a religião do Império Romano, eu estou dizendo, todas as outras estão erradas. Todas as outras estão proibidas e devem ser perseguidas. E agora eu tenho uma igreja que sofreu sob perseguição, que viu aqueles que estabeleceram as bases da igreja, né, os apóstolos, lembra de Atos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração e no partir do pão, né? No partir do pão e na oração. A igreja que cresceu sob perseguição, cresceu sabendo o que é ser morto pelo fato de ser cristão. Essa igreja vai começar a perseguir agora outras religiões. Nós vemos uma carta do Teodósio dizendo que devia convidar as pessoas. Convidar é uma palavra muito bonita, né? Convidar a ser cristão. Se não quisesse, deveria ser morto ali mesmo.
É uma carta do Teodósio para os generais. Quem não quiser converter, já mata logo. Então, essa conversão, por esse método missionário muito eficaz, né? O pastor Isaías é secretário de missões, né? Esse método você não pode usar lá não, né? Esse método de missões ele não é muito eficaz, né? Mas seja como for, esse foi o método. E agora eu tenho uma igreja que começa a perseguir outras religiões. Acontece que o reino de Deus ele não pode ser conquistado assim, né? Tem que ser pela força da pregação, pelo Espírito Santo convencendo as pessoas, e não por medo da morte. Mas é isso que acontece. Tá? E a igreja então cresce. Agora cresce, ela cresceu contra a vontade do império. Agora ela cresce a favor do império. Acontece que o imperador queria a igreja, o império cristianizado, porque ele queria manter o poder dele sobre a população. Então eu tenho o poder político e o poder religioso trabalhando juntos. E quando isso acontece, o imperador tem o domínio de tudo, isso é muito bom para o império. Porque os cristãos, como eram muito pacifistas, muitos não queriam se alistar no exército. Agora olha Roma, que era um povo que vivia da guerra, ter metade da sua população que não quer entrar para o exército, que não quer compor as fileiras do Império Romano para lutar contra os inimigos do Império. Ele passa a ser inimigo dentro do próprio Império, daí a perseguição. Então, quando o Império é cristão, tudo que eu luto agora é a favor de Cristo. De Cristo entende-se a favor do Império. Né? Por exemplo, as cruzadas, em 1099, que o Papa Urbano II convoca as cruzadas, ele vai dizer que devemos resgatar a honra de Cristo. Mas, na verdade, o imperador queria impedir o avanço do islamismo. E nós vamos lá para tentar impedir o avanço do islamismo. Mas, na fachada, eu vou resgatar a honra de Cristo. Olha o cenário, né? O que aconteceu. Mas acontece outra coisa. E a igreja cresce. Cada igreja tem um bispo, que é responsável por aquela cidade, e nós temos na extensão do império 5, chamamos de patriarcados, que é Roma, Jerusalém, Constantinopla, Antioquia e Alexandria. São os 5 patriarcados, são 5 grandes bispos que lideram a igreja. É engraçado que Jesus vai morrer no redor de Jerusalém, Jerusalém é a cidade de Davi, mas o principal patriarcado vai ser o de Roma. Por motivo religioso que não é, né? Por motivo político, porque o imperador estava em Roma. Então, a igreja de Roma passa a ser, então, não a mais importante, mas pelo menos a mais influente. Tá? Só que acontece algo em 330, nós estamos no 4º século ainda, em 330, o imperador Constantino muda a sede do império de Roma para Constantinopla, que ele vai chamar de Nova Roma. E então ele leva a sede do império para Constantinopla em 330. Quem fica em Roma? O bispo de Roma. Eu tenho uma sede administrativa muito forte e um bispo em Roma muito forte. Quando o imperador sai de Roma, quem fica? O bispo de Roma, que acaba tendo ainda mais poder sobre o povo, dado o vago de autoridade que ficou em Roma. É algo que o Michel Foucault discute no século XIX, que é a imigração do poder na sociedade, né? Quando falta uma autoridade, a outra aumenta o poder dela. Quem for para o curso de Direito, de Sociologia, vai conhecer o Michel Foucault no livro, o principal livro dele, acho que é o Vigiar e Punir, do Michel Foucault, e ele comenta sobre isso. Isso acontece com o bispo de Roma, que passa a ser então muito influente e muito poderoso. Agora, o auge do poder do bispo de Roma acontece com um bispo chamado Leão I, no ano 1000 depois de Cristo. Átila o Terrível, depois vocês pesquisam em algum livro de história, Átila o Terrível, ele está pronto para invadir Roma. O Leão I vai até o acampamento do Átila, e o Átila vai embora, não invade Roma. Quando o Leão I volta, o que o Leão I fala? Que ele foi no acampamento do Átila, lá na tenda dele,
apareceu do lado dele o apóstolo Paulo de um lado, o arcanjo Miguel do outro, e eles disseram para Átila que se ele entrasse, Miguel ia bater nele com a espada, né? E aí o Átila morre de medo e vai embora. Irmão, verdade ou não, o Átila foi embora, sem invadir Roma. Agora, alguns historiadores argumentam o seguinte, que na verdade o Leão I subornou Átila para ir embora, ofereceu dinheiro para ele, ouro. Existia uma peste que tinha atacado boa parte do exército do Átila, e ele tinha algum medo de perder a invasão ou perder muitos homens por causa da força do Império Romano e por causa dessa peste. Acaba que o dinheiro que o Leão I pode ter oferecido, a riqueza, pode ter sido muito semelhante ao que ele ganharia se invadisse Roma e sem a perca dos soldados. Então convence ele a ir embora. Essa é a teoria histórica. Mas o Leão I volta e fala, o apóstolo Paulo apareceu, o arcanjo Miguel também, o Átila ficou com medo e foi embora. Quando isso acontece, se o bispo de Roma já tinha poder sobre a sociedade, depois de sozinho botar um exército para correr, o que vocês acham que aconteceram? Ele se declara o Pater Patrium. Pater, padre, tinha cheio de padre, né? De presbítero, mas que eu passo a chamar de Pater, né? Do latim pai. E ele passa a se chamar o Pater Patrium, ou seja, o pai dos pais, Papa. E ele faz outra coisa, ele vai dizer que Pedro fundou a igreja de Roma e que todos os bispos de Roma são sucessores diretos de Pedro, e eles detêm um segredo que não está escrito, que é falado, de bispo de Roma para bispo de Roma, de papa para papa. E essa tradição existe até hoje, né? Eu li uma carta do Papa Francisco para a igreja de Roma, e ele se declara então apóstolo de Cristo, sucessor de Pedro. É uma tradição que existe até hoje na igreja católica romana, tá? Quando ele diz tudo isso, ele vai dizer que ele detém a chave do céu, que Jesus deu para Pedro, e que agora está com ele, que é o bispo de Roma. Então aqui eu tenho o auge do império, ao auge do poder dos bispos, e então o primeiro papa que nós temos registro, usando a expressão de papa, é o Leão I. Ele vai dizer, eu sou o Pater Patrium, eu sou o papa. Apesar que se eu fizer uma pesquisa histórica, muitos vão dizer que vai chamar o bispo de Roma de papa. Mas se eu ler a carta do Urbano II, convocando para as cruzadas em 1099, ele vai dizer, Urbano II, bispo, servos dos servos de Deus. Ele ainda não tem aquela total confiança de se chamar de papa, ele se intitula bispo ainda, em 1099.